Vamos continuar aqui. Eu vou apresentar para vocês algumas respostas para essa pergunta: o que a contabilidade tem a ver com o seu inglês? Então já vai curtindo e compartilhando o vídeo. Se você é contador, eu vou apresentar aqui algumas peculiaridades, algumas palavras e termos em inglês que você vai poder usar numa entrevista de emprego ou numa reunião ou em qualquer outro contexto específico da sua área. E se você não é contador, você vai também verificar algumas peculiaridades dessa carreira que está presente no nosso dia a dia, e você poderá usar também esses termos e esse conhecimento para desenvolver a sua carreira, para interagir com outros departamentos, com o departamento financeiro, contábil, mas também com outras gerências e supervisões da empresa, que quando você tem uma visão mais ampla da empresa, você vai se destacar, vai conseguir construir mais relacionamentos com outras pessoas e de repente conquistar aquele prestígio, aquela posição que você tanto procura. Então vamos ver, começando com more than just numbers. Eu já falei que a contabilidade, or accounting, é muito mais do que números. Trata de análises. A análise financeira da empresa depende da contabilidade. So let's see more information here. More than just numbers. Investors want to analyze the business financial standing. It's important that business owners and managers understand how to read and interpret balance sheets. Então aqui a gente vê que os investidores, aquelas pessoas que querem investir na empresa, que procuram saber que aquela empresa é boa para investir, para fazer parceria, o que ela procura saber quando conhece a empresa, quando você está fazendo negócios com essa empresa? The business financial standing, or the company's financial position, que seria o status, né, daquela empresa naquele momento. E esse status seria o que? O status financeiro. Então, um investidor vai buscar documentos fiscais, documentos contábeis, para analisar se aquela empresa está em boas condições financeiras para ele aportar o seu dinheiro ali. Então, isso é uma das características dos documentos contábeis, para que eles servem, não somente para uma burocracia, mas para se tornar um documento que é legal, comprovadamente confiável sobre a situação daquela empresa naquele momento. Existe um documento bem importante que a gente vai falar sobre ele, que é o balance sheet. Inclusive, citei o exemplo de uma empresa que publicou o seu balance sheet no mercado e suas ações cresceram, aumentaram o valor, e isso puxou toda a Bolsa Brasileira, né, o index da Bolsa Brasileira. Então, como um documento contábil causou um impacto na economia de um país, positivo dessa vez, mas os documentos contábeis realmente refletem o poder da empresa no mercado. It's important that business owners and managers understand how to read and interpret balance sheets. Business owners, what's the meaning of business owners? Businessman, businesswoman, or entrepreneur. São mesmas palavras, é o mesmo significado, palavras diferentes com o mesmo significado. São o dono de uma empresa, o dono de negócio. Então, o dono de negócio precisa saber ler os termos, os documentos contábeis, assim como Mick Jagger dos Rolling Stones começou a cursar accounting numa universidade inglesa. Para quê? Para poder decidir, gerenciar melhor a sua fortuna. Então ele foi aprender contabilidade. Se o Mick Jagger foi aprender contabilidade,
Como que alguém diz que a contabilidade não é importante para o nosso dia a dia? É sim. Ele tinha uma fortuna para administrar, para decidir, e ele decidiu buscar conhecimento para tomar as melhores decisões e saber ler e interpretar os documentos contábeis. Ok? Let's see here. Managers. What's the meaning of manager? If you want to be a manager, you need to read and interpret documents, accounting documents. Manager is someone whose job is to manage part or all of a company or other organization. Então, se você quer ser um gerente, ou se você já é um gerente na sua área, na sua carreira, também é importante que você entenda um pouco do balance sheet e outros documentos contábeis para você poder analisar a situação da sua empresa, analisar a situação do seu setor e interagir com outras pessoas, outros gerentes daquela empresa também, ok? And then, eu citei o exemplo de uma empresa, Ibovespa, uma empresa que influenciou o índice Ibovespa. The balance sheet of a Brazilian company influenced Ibovespa Index. Então, um documento contábil de uma grande empresa brasileira, quando é uma empresa que já tinha um grande mercado online, e nessa questão aí da pandemia, ela lidou bem com a procura, com a demanda, soube gerenciar isso e seus valores cresceram. E quando ela publicou o seu balance sheet, o mercado gostou, as ações dela subiram e a Ibovespa também subiu. No geral, claro que sempre há outros elementos, mas essa ação dessa empresa realmente causou um grande impacto aí na bolsa nesse dia. Então, um documento contábil, the balance sheet, ok? Alright. E tô falando direto desde o início desse vídeo aqui sobre balance sheet. Vamos falar sobre balance sheet now, right now. What is a balance sheet? It's a statement of financial position, or you can say it's a statement of financial condition, or you can say an asset and liability statement. Então, todas essas formas de falar em inglês se refere ao balanço patrimonial. E eu vou mostrar aqui um exemplo dele para quem é contador. Isso é já algo muito comum, muito normal. Mas para quem não é, só para a gente ter uma ideia, esse é um balance sheet fake balance sheet. Mas dá para vocês terem uma ideia da organização, bem simples esse balance sheet aqui. Mas dá para a gente ter uma ideia do balance aqui dos dois lados com o mesmo número. Importante lembrar que em inglês, né, o 1000 se separa com vírgulas, né? Então, os centavos com ponto, diferente dos números em português, ok? E as três partes mais importantes do balance sheet são os assets, liabilities and shareholders equity. Vamos ver aqui que se trata cada uma delas. Assets, something that an entity has acquired or purchased and that has money value. Então, qualquer coisa que a empresa adquiriu que tem valor monetário. Por que é importante começar falando disso? Porque quando a gente fala de assets, a pessoa pensa logo num bem material, assim, físico, né? Uma casa, num prédio, uma sala comercial, enfim. Mas assets também são coisas que têm valor monetário, mas não necessariamente físicos, como uma patente, como direitos autorais. Então, assets começa com essa questão de que tem valor. And something physical such as cash, machinery, inventory, land and beauty. Então, também tem as coisas físicas e os bens físicos e os bens não físicos, vamos dizer assim, que têm valor monetário, valor financeiro. And, em português, ativo. Os assets
são o ativo daquela empresa. And then, in the opposite, we have the liabilities. Accounts and wages payable, accrued rent and taxes, trade debt, and short and long-term loans. Então, aqui o passivo vai ser tudo que aquela empresa deve, tudo que aquela empresa precisa pagar. Short and long-term loans, então até os empréstimos de curto e longo prazo também entrarão nessa lista de passivo, de liabilities. A gente pode dizer também obrigações. Ok? Alright. And then we have the shareholders' equity, or the owner's equity, que é o patrimônio líquido. O que de fato aquela empresa tem? Owner's equity equals assets minus liabilities. Então, é o ativo menos o passivo. Or assets equals liabilities plus owner's equity. Então, essa é a conta, essa fórmula que é utilizado para equilibrar ali os dois lados do balance sheet. Quando a gente fala balance, parece balança ou balanço, mas na verdade significa equilíbrio. Então, aqui o balance sheet, a gente tem os dois lados equilibrados. Então, essa é a mágica, aqui a fórmula que os contadores usam para equilibrar e fazer, né, bater certinho lá aqueles dois números. Ok, so that's it, the balance sheet. Esse documento tão importante, capaz de influenciar, inclusive, investidores a investir numa empresa, gerentes a tomar decisões importantes na empresa e, inclusive, capaz de influenciar toda uma bolsa de valores de um grande país que é o Brasil, quando divulga-se um balance sheet de uma empresa grande, importante brasileira. Ela pode influenciar na economia, nessa macroeconomia, além de ser importante no dia a dia da empresa, do investidor. Esse documento também é importante em termos de macroeconomia, dependendo da empresa a que ele pertence. Now let's see the accountant. The accountant is the professional, o profissional de contabilidade, o contador, o técnico de contabilidade, the accountant. But what to expect from this professional? O que a gente pode esperar do perfil desse profissional, the accountant? What do you expect from an accountant's profile? Profile 1 and Profile 2. Eu trouxe dois exemplos, duas fotos aqui de um filme que se chama The Accountant, good movie, podem assistir, mas a intenção aqui é a gente questionar o que é esperado quando a gente fala de um bom contador, de uma pessoa que será um jovem que está estudando para ser um bom contador, ou um bom profissional de contabilidade. O que a gente espera dele? Do you expect someone who is good at fighting? Just kidding. Então, temos aqui o exemplo do filme, que é o Ben Affleck, que é o ator. Então, ele está numa briga. Será que os contadores precisam ser bons de briga? Or you expect someone who's good with numbers. In this case, Ben Affleck is good at fighting and is good with numbers in the movie. Mas na vida real, né, um contador, até qualquer profissional precisa algumas vezes travar algumas brigas, algumas lutas ali, de repente para ajustar a sua agenda, suas tarefas, mas não uma briga física, né, como é ali no filme. O que a gente sabe realmente é que, apesar da contabilidade ser muito mais que números, um contador é alguém bom em números. E essa expressão você pode usar em uma entrevista, se você... Sempre numa entrevista você tem aquela típica pergunta, tell me about yourself. Então você pode dizer, I'm good with numbers, e vai estar já mostrando a sua habilidade
para entrevistadora, para o entrevistador, falando que você é bom em números e é um bom perfil para ser um contador, para ser contratado. Então a gente espera também que uma pessoa seja concentrada, né, que ela possa ter uma capacidade boa de análise. Mas aqui é só para a gente fechar aqui com o que se espera de um contador. Se você sabe de outras qualidades essenciais para um contador ou qualidades que fazem um contador ser alguém diferenciado, um profissional diferenciado, pode colocar aí nos comentários o que faz um contador ser um profissional diferenciado. Somente ser bom em números, acho que todos os contadores são, mas o que traz um diferencial para esse profissional? Se você é um contador ou se você conhece um bom contador, escreve aí nos comentários. What do you expect from an accountant's profile? What do you expect from a good accountant? Okay? Now, let's talk about the job market. What to expect from the job market in the accounting area? Se você é um contador, se você está estudando contabilidade, o que você pode esperar sobre o job market, sobre o mercado de trabalho? E eu vou falar um pouquinho sobre accounting routines, job positions and job market. Accounting routines, toda carreira, toda profissão tem as suas rotinas, mas dentro da contabilidade a gente tem rotinas específicas. Não sei se vocês já repararam, accountants stay informed about an organization's money. They are involved in analyzing financial information and records and preparing reports related to budgeting, cost control, new product development, calculating taxes, etc. Então, os contadores, eles se mantêm sempre informados, they keep track of, eles sempre têm um registro do que está acontecendo com o dinheiro de uma empresa. Então, essa é a principal característica da rotina de um contador. They are involved in analyzing financial information and records. Então, records são os registros. Então, além de ser bom, good with numbers, eles também precisam ser bons em análise, porque o contador ele não só faz o registro, ele precisa analisar os registros e as informações, ter uma visão ampla da empresa e do negócio. E eles são tão importantes que os relatórios deles podem influenciar no orçamento da empresa, no custo de um produto ou até no desenvolvimento de um novo produto, de um novo projeto. Então, os relatórios contábeis são super importantes para isso. And calculating taxes, que são os cálculos de impostos. Então, o contador, principalmente no Brasil, a gente tem uma miríade de impostos, precisa ser uma pessoa capaz de calcular e fazer as análises pertinentes para a empresa. Ok? And then the job positions. Job positions, quais são as carreiras, né? Eu selecionei aqui 3 accounting positions, que são as mais comuns. Bookkeeper é o técnico de contabilidade, uma pessoa que não possui o diploma, né, de nível superior, mas tem um papel importante naquele registro diário, no ciclo contábil que acontece. Antigamente o bookkeeper era aquele que anotava tudo, né? A gente já viu até em vários filmes relacionando ao bookkeeper, geralmente não em filmes não uma posição muito positiva do bookkeeper, que ele guardava os segredos das empresas ou da máfia, enfim. Mas hoje em dia o bookkeeper trabalha no computador, a gente já tem sistemas para isso, né? Então ele vai fazer aquele registro, precisa ter um conhecimento e vai fazer aqueles registros diários ali. E o accountant, que é o contador que possui o diploma,
ele vai analisar e fazer todas as tomadas de decisões importantes para aquela empresa, para aquele departamento. And the auditor é aquele que faz a checagem, pode ser um auditor interno, um auditor externo, uma firma de auditoria. O auditor ele vai fazer a checagem do que é registrado e analisado no dia a dia da empresa. An accountant, or an auditor may also be an expert in tax laws and income statements, employees' pay and benefits. Então, dentro da área da contabilidade, existem as especialidades, e aqui eu citei duas, que são as leis de impostos, né, leis fiscais, e Employees Pay and Benefits, que também pagamento de funcionários e benefícios, também é uma área imensa que precisa ter uma análise crítica muito forte para que a empresa nem os funcionários saiam prejudicados. So, that's it. The accountant is very important. Now let's see the job market. So the job market, what to expect from the market here and in the USA? Is the marketing hiring? Estão contratando profissionais de contabilidade para aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Sempre é bom a gente dar uma olhada nas tendências mundiais de carreira. Se você é um contador, se você está estudando contabilidade, como será que está o mercado de trabalho? In the US, the job outlook is that there will be an increase of 6% in the demand for accountants until 2028. Então, podemos ver aqui boas perspectivas no mercado americano. Então, não que isso se reflita diretamente a nós, mas nesse mundo que a gente vê tantas profissões se tornando digitais ou sendo substituídas por máquinas, é importante a gente visualizar mundialmente qual é a tendência. E a tendência é que teremos crescimento de demanda para contadores. Let's see in Brazil. De acordo com dados da Unicescom, que é uma revista especializada de contabilidade, há no mercado 520 mil profissionais para atender. Então, a gente tem 520 mil profissionais de contabilidade para atender, olha quantas empresas, 7 milhões de MEIs, 6 milhões de empresas no Simples Nacional, 1,5 milhão de empresas em lucro presumido, 200 mil empresas no lucro real. Então, tem bastante trabalho, bastante demanda para quem quer estudar, quer se especializar na área de accounting. Ok, that's it. Então, tivemos aqui a nossa visão geral sobre o job market is now hiring in the US and in Brazil. Então, continuemos positivos, só vejo coisa positiva aqui no accounting market, the accountant. Podem comentar também aí nos comentários os lados que vocês percebem negativos da vida de um contador, ou alguma coisa negativa que vocês visualizam. Você que é contador, pode falar aí, chorar as pitangas, e que toda profissão tem seus prós e contras. Hoje eu só falei de coisas boas aqui. Podem falar dos contras também. Now let's see the accounting terms. The accounting terms são os termos contábeis, os termos de contabilidade, que eu selecionei alguns termos mais importantes, não sei se é mais importante, mas um exemplo de como você pode selecionar termos técnicos da sua área e fazer o seu glossário. Então, coloquei aqui accounting. Qual a definição dessa ciência? It's a systematic process of identifying, recording, measuring, classifying, verifying, summarizing, interpreting and communicating financial information. Eu peguei essa informação do businessdictionary.com, que é um dicionário muito bom de termos técnicos de áreas diversas. Podem confiar nesse dicionário, é gratuito, podem usar.
já marquem aí esse site e favorita, porque ele é muito bom. Podem confiar, tem muitas definições aqui. Eu peguei uma definição de accounting, mas eles têm detalhado. E eu coloquei as palavras relacionadas a accounting, porque quis fazer tipo um mapa mental que vocês podem fazer com qualquer tipo de categoria de vocabulário. Coloca a palavra principal no meio, accounting, depois em volta você pode criar arvorezinhas. É diferente o mapa de uma lista, é por isso que eu quis colocar aqui. O mapa, ele aciona, né, recursos mentais que facilitam a sua memorização. Então, se fazer um mapa de uma árvore em formato de, aqui são um planeta grande com os planetinhas, também serve para você memorizar esse vocabulário. Então, accounting no centro, uma categoria específica no centro. Depois você tem accounting cycle, accounting records, private accounting, public accounting, e todos eles têm relação com essa categoria principal. E aí o accounting cycle diz respeito ao ciclo contábil, né? Que é um ciclo, toda profissão tem rotina, tem ciclos que acontecem ao longo do mês, mas na contabilidade isso é muito forte, com certeza vocês já conviveram com alguém da área contábil que, sei lá, determinado dia do mês, do final do mês, tem que fechar pagamento, fechar várias coisas, final do ano, enfim, sempre tem datas bem certinhas que a pessoa tem mais trabalho ou menos trabalho, enfim, é o ciclo contábil, o ciclo de registro das atividades financeiras da empresa. Accounting records, então, é a contabilidade em si, né, o registro contábil. Vocês veem um exemplo bem antigo de registro contábil. Hoje em dia a gente tem softwares e programas diversos para fazer esse tipo de registro, mas é bom saber que a gente tem essa palavra também para poder usar, se referindo aos registros e à contabilidade em geral, né? Temos esses dois possíveis significados para accounting records, vai depender do contexto. And private accounting, será que é uma contabilidade privada? Public accounting, será que é uma contabilidade pública? Então, muitas vezes a tradução literal pode nos levar a erros quando a gente trata de termos específicos de uma área, de uma profissão. Então, private accounting não tem nada a ver com privado, é a contabilidade gerencial, aquela contabilidade do dia a dia, diferente de uma auditoria, por exemplo, né? Então, essa é o contraste entre private e public. Private é ali dentro da empresa, o gerenciamento da contabilidade dentro da empresa. E public accounting não é nada de público, de empresa pública, nada disso. É uma contabilidade independente, uma auditoria, algo externo que vem examinar as contas de uma empresa. Então, vem como é importante a gente pensar nos termos técnicos e estudar e separar os termos técnicos de uma profissão. Aqui a gente viu que dois termos parecidos com o português, né? Public and private, dentro da contabilidade, muda o sentido daquela ideia, daquela palavra, daquela expressão. Por isso que eu falo que quando você aprende inglês, quando eu falo inglês para o trabalho, é isso, você aprender os termos para a sua profissão, para você não errar ali. Porque quando você erra uma preposição, uma palavrinha, um tempo verbal aqui ou ali, o estrangeiro que está lidando com você, ele não vai te julgar pelo seu inglês que teve um erro ou outro, mas ele vai te julgar pela sua competência profissional. E quando você mostra que você conhece termos técnicos de forma correta, você está ali conquistando a confiança profissional daquela pessoa que está falando inglês com você. Então, use os termos técnicos de maneira apropriada,
competente. Mostre o seu potencial da sua capacidade técnica utilizando os termos técnicos da sua área. Estude os termos técnicos, faça o seu glossário, seja um mapa mental como está aqui, faça uma planilha de Excel, enfim, use um aplicativo, que hoje a gente tem aplicativos também para vocabulário, para palavras novas, mas use essa ferramenta incrível para você se mostrar o seu potencial profissional, usar termos técnicos da sua área em inglês, ok? Alright, so now let's see the final and most important tip for every professional. Então, todo profissional, sendo contador ou não, tem o seu modelo de documento em inglês. Então, eu falei do modelo de documento mais, vamos dizer assim, comum externamente na empresa, né? Que é o balance sheet. Tenha esse documento. E eu esqueci de falar dessa pronúncia, né? Balance sheet. Tem que ser uma pronúncia longa para não confundir com uma palavrinha feia aí em inglês, né? Balance sheet. Então, escolha uma empresa que te inspira, que tem esse documento, balance sheet bonito, que te inspira. Traduza esse documento, busque modelos em inglês e tenha esse documento corretamente traduzido ali. Procure dicionários bons, técnicos da sua área. Eu citei o businessdictionary.com, pode ser usado para várias áreas. Tenha esses documentos traduzidos e prontos, seja no seu arquivo ali, como na foto, arquivo físico. Tem gente que gosta de um papel, pode ser também, ou nos seus arquivos digitais, na nuvem, para quando você precisar, por exemplo, fazer um documento em inglês, você vai ter lá, ou, não, mas minha empresa já faz esses documentos, já tem os modelos, mas às vezes eu preciso escrever e-mails sobre esses documentos. Então, qual é a mesma palavra em inglês? Aí você na hora vai procurar no tradutor, pode não ser a palavra correta, mas aí se você tem lá o documento certo, não, é isso aqui, assets, já sei que é o ativo, então eu vou escrever corretamente. E de tanto você consultar e ler esse documento, você vai começar a memorizar, não vai precisar mais consultar, mas é sempre bom ter documentos, modelos de documentos em inglês da sua área. Se você é um engenheiro, um técnico, procure um documento, um modelo de procedimento em inglês. E aí você vai ver todas as palavrinhas ali que são comuns, aqueles termos que são comuns, que se repetem em todos os documentos. Então, aquelas palavras são aquelas palavras que você precisa ter traduzidas, que você precisa ter no seu glossário, e aquele documento que vai fazer a diferença numa reunião, numa apresentação para uma pessoa que fala inglês. É esse documento que vai mostrar a sua competência técnica. Não importa muito se você errou um verbo aqui ou uma preposição ali, mas se você mostrar que você é um profissional seguro da sua área, da sua competência técnica, você vai ganhar a confiança do seu interlocutor em inglês. Então, siga essa dica importante para qualquer profissional que está aprendendo inglês para alavancar sua carreira, para conquistar novas oportunidades de trabalho. And that's it. Eu espero que eu tenha contribuído de certa forma para contadores entenderem em inglês alguns termos, como usar esses termos no seu dia a dia, ou se preparar para uma entrevista de emprego, e que eu tenha ajudado a não contadores também a ter uma noção desses termos em inglês, dessa carreira que é tão importante no nosso dia a dia e na nossa economia e na economia das empresas, porque dinheiro é importante para todos. Então, os contadores estão aí. The accountants are here. Ok? Então, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos contadores, com seus amigos, você que é contador, que vive falando da importância da sua empresa, da sua carreira na sua empresa, na economia do país. Compartilhe também para aquelas pessoas que precisam falar inglês para o trabalho e crescer na sua carreira. So that's it.
Meu nome é Erika Pianura e eu ajudo profissionais a falar inglês no trabalho. Até o próximo vídeo. Bye, bye!